Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta e o nosso destaque agora é para o mercado do petróleo. Vamos entender o que está acontecendo e quais são aí as direções que esse mercado deve tomar nesse segundo semestre de 2024. Quem vai conversar comigo é o Flávio Inocêncio, que já está aqui, que fala com a gente direto de Portugal. Flávio, seja muito bem-vindo, boa tarde. Muito boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez. Flávio, vamos lá então. Eu quero traçar com você aqui hoje uma perspectiva para esse resto, para esses últimos 6 meses, né, de 2024. Mas primeiro eu queria fazer uma linha do tempo junto com você para a gente entender em que pontos nós estamos para o mercado do petróleo. Pode ser? Pode ser, sim. Vamos lá então, a hora que você quiser. Sim, bom, basicamente o que temos agora, temos preços de petróleo relativamente estáveis. O Brent anda à volta dos US$ 84, US$ 85 o barril, tem oscilado. Como sabemos, há também um elemento do mercado de futuros que implica um bocado de especulação, que nós sabemos por cada barril físico vendido de petróleo, há cerca de 10 barris de petróleo, 10 barris de petróleo que são vendidos no mercado de futuros. Então, há sempre um elemento de especulação quando consideramos o mercado de futuros. E o mercado de futuros, essencialmente o Brent e o WTI, que são os principais índices, tem em conta o mercado de spot, obviamente, e o mercado de spot que também considera esses preços como preços de referência nos contratos negociados de compra e venda de petróleo e gás. Para entendermos essencialmente o mercado petrolífero, nós temos que entender quais são os fundamentais. E os fundamentais é a procura e a demanda internacional por petróleo, que anda à volta dos 100 milhões de barris de petróleo por dia. Este ano, basicamente, temos à volta de 102 milhões, para ser mais preciso. A procura por petróleo, a demanda aumenta sempre. Estamos num período onde ainda não atingimos o pico da demanda e, especificamente, já passamos um conjunto de crises que nós fomos aqui mencionando. A primeira grande crise que nós mencionamos, quando começamos a colaborar com vocês, eh, neste trabalho nosso é voluntário de apoiar os vossos telespectadores e os internautas que nos Sim. acompanham, essencialmente foi a crise do Covid, que teve um impacto muito grande no preço do petróleo, porque tivemos uma quebra da demanda de cerca de 30%. E isto afetou de forma muito significativa o preço do petróleo, tanto que tivemos o preço WTI, que é o índice americano, a preços negativos. E isso foi superado em 2021 e 2022, com a normalização das atividades econômicas. Nós tivemos basicamente um superar dessa demanda que se aproximou dos níveis pré-Covid. O que tivemos, entretanto? Nós tivemos a crise da Ucrânia, a guerra que rebentou, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, e isso teve um efeito muito negativo nos preços, negativo eventualmente para países consumidores, mas positivo para os países que produzem e exportam. Isso fez disparar os preços para máximos que não víamos desde 2008, 2009. E o que é que isso fez? Isso fez com que nós tivéssemos um problema grave de acerto entre a procura e a demanda, entre a oferta e a demanda, para ser preciso. Isso também foi superado, parcialmente pelo fato de ter havido um aumento da produção nos países membros da OPEP e nos países não membros, e aqui, particularmente, eu destaco os Estados Unidos, que é o principal produtor, e países como a Rússia, que fazem parte da OPEP+, e que estão num mecanismo de coordenação da sua produção para terem os preços que desejam ter. Essencialmente, um mecanismo de cartelização ou de Uhum. cartel, para ser preciso, e é assim que nós classificamos a OPEP, mais que inclui que os países membros da OPEP, mais os países aliados, como o México, como o Azerbaijão, como o Cazaquistão, como a Rússia. E o que é que temos este ano? Este ano, nós temos um conjunto de previsões que não foram manifestas. Uma delas é de saber se devemos ter em 2024 uma recessão económica nos principais países consumidores, como os Estados Unidos,
regiões como a União Europeia e países como a China, que é o segundo maior consumidor, a seguir aos Estados Unidos. Isto podia ter um impacto muito negativo nos preços, no sentido de fazer baixar os preços. Não foi isso que aconteceu. Nós vemos uma resiliência muito grande da demanda que não se concretizou. Só que aquilo que a maior parte dos analistas têm mencionado, desde bancos de investimento ou a consultoras especializadas no setor petrolífero, como a Wood Mackenzie ou a IHS Markit, que são a Rystad Energy, que é uma consultora que nós também consultamos muito e trabalhamos muito com a sua base de dados, basicamente que prevêem um enfraquecimento da demanda. E isso tem condicionado, em parte, os preços. Este condicionamento da demanda não é tão grave como aquele que nós temíamos em 2023, quando falamos aqui de preços bastante elevados. Então, na nossa última intervenção, nós mencionamos que nós acreditamos que o Brent, para aquelas pessoas e aquelas organizações com quem nós temos trabalhado e temos colaborado, nós apostamos que num preço à volta de $80 o barril para o Brent em média. Então, nós tomamos este ano, esta foi a nossa base de referência para o ano. Isto podia ser alterado pelas razões geopolíticas que nós também mencionamos. Uma delas foi o fechar do Mar Vermelho, que afetou, em parte, algumas empresas que tiveram que direcionar os seus petroleiros ou o seu crudo que foi contratado a outras empresas pelo Cabo da Boa Esperança em África. Isso fez encarecer os custos e isso é um preço que já foi internalizado pelos mercados. O que significa que na ausência de outra crise geopolítica, um conflito armado que possa envolver, por exemplo, potências no Médio Oriente, como Israel e o Irão, e isso é sempre uma possibilidade, infelizmente, nós não vemos preços a subirem. Há essa possibilidade, mas isso não vemos. Temos também uma mudança muito grande, porque podemos ter uma presidência americana que tipicamente é mais pró-fóssil. Embora que, na prática, o pico da produção petrolífera foi durante esta administração americana Biden, foram 13 milhões de barris dia. Isso nunca ocorreu na história americana. Isso significa que, olhando para os fundamentais, a nossa estimativa fundamentada, olhando até para previsões de outras consultoras internacionais que têm trabalhado com dados macroeconômicos, é preços à volta de $80 o barril. O preço pode oscilar para cima, para baixo, mas nós não prevemos que o preço vá atingir os $90 o barril em termos médios. Vai ser muito difícil porque a OPEP não tem aumentado muito a sua produção e não quer ceder mais cota que o mercado para os países que não membros, incluindo os Estados Unidos, que está no seu limite de produção e pelas estimativas do Departamento de Energia americano. Outra fonte que nós consultamos é o Departamento de Energia americano, o Energy Information Administration, eles têm publicações mensais e semestrais e também anuais. Nós não prevemos que esta produção vai aumentar de forma muito significativa, então vamos ter preços à volta de $80 o barril, que é o preço que tanto os países membros da OPEP como os não membros estão satisfeitos e satisfaz tanto os produtores como boa parte dos países consumidores. Para termos preços muito mais baixos do que isto, nós temos que ter um colapso maior da demanda e isso só iria ocorrer com uma recessão que não se concretizou. Contrariamente àquilo que nós antecipávamos em 2023, quando falámos com vocês. Flávio, então, esse preço de $80 por barril é um preço que atende as duas pontas, tanto o lado comprador, mas também os países produtores, é isso? É isso, essa é a nossa análise e é o que nós prevemos, principalmente porque os países da OPEP, liderados pela Arábia Saudita, e países aliados como a Rússia, o Cazaquistão, um conjunto de países que fazem parte daquilo que chamamos OPEP+, basicamente é uma coligação entre países e produtores, não querem ceder cota de mercado a países não membros. Isso significa que se
eles cortarem muito na produção, o preço pode disparar no curto prazo, mas a médio prazo, hum, isso vai estimular, a produção de petróleo em outros países, e como países como Estados Unidos, como Canadá, mesmo países como, por exemplo, a Noruega, que ainda mantém uma produção relevante. E isso é um fator que temos que considerar. E novos produtores. Temos novos produtores, como, por exemplo, a Guiana, Uhum. que muito se fala aí no Brasil. O próprio Brasil, há estimativas, muitos internautas não sabem isso, mas o Brasil pode atingir até 2030 cerca de 5 milhões de barris de petróleo por dia. O Brasil anda à volta dos 3 milhões e vai expandir para 5 milhões em 2030. Vai ser dos maiores produtores de petróleo do mundo, o Brasil, dentro de 5 a 6 anos, considerando os projetos que estão a entrar em linha do pré-sal e não só. E isto não falando de outras perspectivas que o Brasil tem se abrir da exploração noutras áreas. Então, isto indica que para este ano nós prevemos $80 o barril. Vai ser muito difícil o preço ir para além disso, a não ser que haja uma crise que nós não antecipamos, uma guerra, um conflito, Sim. um problema interno nos Estados Unidos ou na China. Outra questão é a China. A procura que na China não está tão resiliente como também nós esperávamos o ano passado. E isso também tem que ser considerado. E se não fosse isso, nós teríamos preços muito mais elevados do que os preços atuais que temos. Flávio, então, pelo que você está me trazendo de perspectiva hoje, apesar da gente ter esse preço estável, os próximos anos aí serão de muitas oportunidades para o Brasil, é isso? Sim, sim, o Brasil vai ser dos maiores produtores do mundo. E Tá. espanta-me até que não, que muita gente, mesmo a nível, eu lido muito com o mundo anglo-saxónico, muita gente, se falar nos Estados Unidos, creio que não sabem isso, mas na Inglaterra, do Reino Unido, para ser mais preciso, a Escócia, tem uma grande produção no Mar do Norte, não têm noção desse potencial. O Brasil vai ser dos maiores produtores. Estima-se em 5 milhões de barris dia, neste momento a produção petrolífera do Brasil anda à volta dos 3 milhões de barris dia, 2 milhões é do pré-sal, e pode expandir para 5 milhões de barris. E isto vai ultrapassar o consumo interno, porque o Brasil tem um consumo que é satisfeito em parte pelo álcool, né, pelo etanol, que vocês chamam Sim. o álcool, e vai ser um exportador muito, muito relevante nos próximos 5 anos, que é já virar de esquina, né? E isto vai alavancar muito o Brasil. Espanta-me é que isso não se debata muito no mundo anglo-saxónico. Eu sei disso porque eu trabalho no setor petrolífero, então eu preciso conhecer os principais países produtores e Sim. consumidores. Muito. E temos outros países, como por exemplo a Namíbia, que tem reservas muito significativas, vai começar a produzir a petróleo. Temos outros países africanos que já têm projetos, como o Senegal. Há muito petróleo, essencialmente e gás natural, que vai entrar em linha nos Sim, próximos sim. anos. Flávio, mesmo com essa demanda que também ela é mais estável nesse momento, a gente tem essa projeção de alta na produção, não só por parte do Brasil, mas também dessas outras origens que você está trazendo para a gente agora? Sim, correto. Por exemplo, a Guiana estão com reservas aprovadas de 11 bilhões de barris de petróleo por dia, de 11 bilhões de barris de petróleo de reservas no chão, né, provadas, que podem ser extraídas, e a Guiana vai ser um dos principais impulsionadores da oferta de petróleo. Temos também outros países que nós não estávamos à espera, porque estão sob sanções. Um deles é o Irão. Não sei se recorda, mas houve do Irão dos maiores produtores de petróleo e também de gás natural, e estavam sob sanções, mas por razões que nós não podemos aqui explicar, que isso levaria a outro debate, mas o Irão tem aumentado muito a sua produção, países como o Iraque também, fazem parte da OPEP, e isso era algo que nós não antecipávamos ainda há alguns anos atrás. Então, há um conjunto de países que passaram a produzir mais petróleo, que não estavam na equação. E isso tem muito a ver com a geopolítica. Por exemplo, o Irão, que durante a administração Obama fez um acordo com os Estados Unidos e já estava a preparar-se para ter investimento das multinacionais ocidentais e para poder vender livremente no seu petróleo. Neste momento, eles não vendem livremente, vendem por intermediários, por outros países, como está a fazer a Rússia. A Rússia vende o seu petróleo para países como, por exemplo, a Índia.
vende para países como a China, e esses países que reexportam para, por exemplo, a União Europeia, que colocou sanções ao petróleo russo. E isso é um dos aspectos que muitos analistas não abordam, mas isso tem um efeito de distorção nos mercados. Realmente, quando olhamos para o mercado petrolífero, nós assumimos que o vendedor pode vender livremente, que o comprador pode vender, eh, pode comprar livremente, mas não é isso que ocorre, que muitos países que estão sob sanções, muitos países têm problemas em exportar, por exemplo, temos o problema da Venezuela, que é o país com as maiores reservas de petróleo do mundo, provadas, mas por falta de investimento e por razões geopolíticas, não vou entrar aqui no mérito, mas não consegue aumentar a sua produção e podia estar a produzir 3 milhões de barris de petróleo dia à vontade, ou 2 milhões, e neste momento que produz apenas 600 mil barris dia. Então, nós também temos que analisar estes casos, onde os países eles têm capacidade, mas por razões técnicas ou políticas, ligadas ao seu sistema político, e também nós podemos falar das sanções, mas a Venezuela é um caso típico de como não gerir bem os seus recursos petrolíferos. O que eles têm feito agora é atrair investimento de outras partes do mundo, mas poderia ser um país que poderia contribuir até para que os preços baixassem se houvesse mais investimento no seu crudo. O outro problema é que o petróleo venezuelano é um petróleo que tipicamente era exportado como petróleo refinado, porque como era um petróleo muito pesado, eh, era exportado para os Estados Unidos, mas boa parte era exportado, refinado internamente e depois exportado como produto acabado. E também temos esses casos. Cada país tem a sua particularidade. Aqui que nós olhamos para a demanda agregada até final deste ano são 102 milhões de barris dia. Isto é que o mundo precisa diariamente. Depois temos a procura, a oferta agregada de petróleo e aqui olhamos para a capacidade dos países. E como eu referi, há países que, por sanções ou porque têm problemas técnicos ou têm incapacidade de atrair investimento, no caso da Venezuela, que são incapazes de produzir mais. Que em circunstâncias normais eles estariam a contribuir para o mercado petrolífero e isso iria baixar os preços. Mas infelizmente não é isso que ocorre, porque este mercado tem muitas distorções. Muito bom. Flávio, obrigada pela sua participação e disponibilidade de vir conversar com a gente mais uma vez. Volte sempre e a gente se fala em breve. Obrigado eu e muito boa tarde e boa semana. Boa noite para você aí já, né? Boa noite e boa sorte ao Brasil na Copa América. Estamos precisando, viu? Estamos Sim, precisando. Vai dar certo. Obrigada. sim, de nada. Portanto, estivemos aqui com o Flávio Inocêncio, que trouxe para a gente uma análise do que aconteceu com o mercado do petróleo, nesse primeiro semestre de 2024 e principalmente o que deve ocorrer agora nessa segunda etapa do ano. Na análise dele, o barril deve seguir negociado ali na casa de 80 dólares e a gente tem a expectativa do Brasil avançando e avançando bem nessa produção, se tornando aí um dos maiores produtores de petróleo em 5 anos. Vamos acompanhar isso de perto, então, para ver se isso de fato se consolida e como é que o Brasil vai participar desse mercado e principalmente qual é a oportunidade que isso vai trazer para os produtores, tá certo? Eu agradeço muito sua audiência e companhia, não sai daí que já já a gente está de volta.